longe do teu Senhor, não posso viver longe do teu favor, Senhor, não posso viver longe do teu abraço, E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3,18. Pai, obrigada. Obrigada pelo teu amor, Senhor Jesus, pela tua graça derramada neste lugar, Senhor. Senhor, nos abraça essa noite, Pai. Queremos sentir a tua presença, Senhor, porque ela é real aqui, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor nos trouxe para a tua casa, Senhor. Obrigada pelo teu amor, Senhor, pela tua graça. Pai, eu te peço nessa noite que o teu Santo Espírito esteja passeando neste lugar, nos enchendo do teu amor, nos enchendo da tua glória, Pai, porque queremos sair daqui transformadas, queremos sair daqui cheio do teu Espírito, da tua presença, Senhor, contemplando a tua glória, Senhor, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, e hoje estamos aqui, Senhor, renovadas, e queremos mais e mais da tua glória, Senhor. Obrigada, Senhor, que possamos sair daqui, Senhor Jesus, cheia do teu Espírito, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor vai fazer essa noite, Senhor, porque, Pai, já sentimos a tua presença aqui neste lugar, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Glória a Deus! É lindo esse louvor, né? É maravilhoso cantar. Minha vida é do Mestre. Será? Será que a sua vida é do Mestre? Será que o seu caminho é do Mestre? Será que a sua esperança é o seu Mestre? Isso é algo para a gente refletir todo dia, amém? Pode sentar. Hoje a gente está com uma visita muito especial, a Marília. Estávamos com muita saudade, né, Mari? Nossa, Marília, é muita saudade que a gente sente. Você é muito amada. E só de você estar aqui, nosso coração se alegra. Seja muito bem-vinda. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Gabizinha, coloca, por favor, Deuteronômio 30, versículos 19 e 20, NVI, tá? Hoje, tomo os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que apresentei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam. E para que vocês amem ao Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra, que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Volta no 19, Gabizinha. Essa passagem é uma passagem muito forte da palavra de Deus. Porque Deus está nos falando que todos os dias, diariamente, é colocado para nós a bênção, a maldição, a vida e a morte.
Então, essa é uma realidade. Todos os dias, quando a misericórdia do Senhor se renova nas nossas vidas, mais um dia começa, mais uma vez, é colocado diante de nós a morte e a vida, a bênção e a maldição. Só que aí Deus está falando que Ele manda a gente escolher a vida, para que nós e os nossos descendentes vivam. Só que eu quero que vocês se atentem a duas palavrinhas desse versículo 19, que é o agora e escolham. Agora escolham. Agora, de acordo com o Google, é um advérbio que indica momento presente, exato instante em que se fala imediatamente. Então, Deus não está sugerindo que amanhã, ou num tempo oportuno, a gente escolha a vida. Ele está falando, agora, escolha a vida. Então, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, Deus está mandando a gente escolher o quê? A vida. E se eu estou escolhendo a vida, eu estou escolhendo a bênção e não a maldição. Então, agora vou repetir. É um advérbio que indica momento presente, exato instante em que se fala imediatamente. Então, agora não representa o seu futuro, nem o seu passado. Ele está determinando o que você vai fazer agora, nesse momento. Vocês estão entendendo? Escolha. O verbo escolher. Olha que lindo, gente. Em hebraico, vem da raiz Baar, que significa, olha que lindo, muito além de uma preferência. Olha que coisa linda. Eu não escolho, de acordo com a raiz hebraica da palavra, aquilo que eu prefiro. Olha que coisa interessante. Porque, de acordo com a raiz hebraica, escolher carrega o sentido de um compromisso ativo e relacional. Compromisso ativo com a vida, com a justiça e com propósitos. Olha que sentido racional da palavra escolher. Eu não escolho o que eu prefiro. Eu escolho aquilo que vai gerar vida, que vai gerar justiça e que vai frutificar em propósitos. Olha que coisa interessante. Vamos mergulhar um pouquinho mais profundo nisso. Por que é tão interessante? Porque talvez no automático a gente entenda que escolher é algo da minha preferência, aquilo que eu desejo. Mas quando a gente caminha com Jesus Cristo, quando a gente começa a viver o modo céu, a gente não escolhe simplesmente mais aquilo que é conveniente para a gente, aquilo que nos agrada, aquilo que é fácil para a gente. A gente escolhe aquilo que agrada ao Senhor. E que muitas vezes aquilo que agrada ao Senhor vai significar a minha morte, para que outra pessoa viva. Vai significar que eu vou ter que me humilhar, que eu vou ter que perdoar, que eu vou ter que me renovar, que eu vou ter que me transformar, que eu vou ter que fazer diferente. E parece que o fazer diferente é fácil. Mas, muitas vezes, o fazer diferente, o agir diferente e o reagir diferente é difícil para todos nós. Concordam? Então, escolher a vida não significa apenas dizer não para a morte. Porque, a priori, parece que quando eu escolho a vida, eu estou dizendo não para a morte. Mas não é só isso. Escolher a vida vai muito além de dizer não para a morte. Significa escolher um caminho
de vida e de verdade. Significa escolher ter uma história repleta de obediência a princípios, a valores e à lei de Deus. Escolher a vida significa construir uma história pautada em um legado que você quer deixar na terra. Por isso que escolher não é algo tão simples assim. E é exatamente por isso que, justamente no livro de Deuteronômio, Deus fala muito claramente com a gente: hoje tomo os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que apresentei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, imediatamente, nesse momento, nesse exato momento que eu estou falando com vocês, vocês têm que escolher o quê? A vida. E aí vem a promessa: para que vocês e seus descendentes vivam. Deus também fez escolhas. Deus escolheu Abraão. Coloca, por favor, Gabizinha, Números 9, versículos 7 e 8. Não, desculpa, Neemias. Foi mal. Neemias. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abrão, que o trouxe de Ur dos Caldeus, e lhe deu o nome de Abraão. Deus escolheu Abrão e fez dele Abraão. Olha que coisa mais linda. Coloca, por favor, Gabizinha, Isaías 44, 5. Mas agora escute Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que o fez e o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jesurum, a quem escolhi. O resultado dos nossos dias são determinados pelas escolhas diárias que fazemos. E todas as nossas colheitas, elas são o resultado das sementes que nós escolhemos semear. Então, para cada escolha nossa, há uma consequência. Para cada palavra que eu resolvo dizer, há uma consequência. Para cada palavra que eu resolvo omitir, há uma consequência. E olha que interessante. Nós temos total controle das escolhas que fazemos. Porque toda hora, todo dia, nós estamos fazendo escolhas, concordam? Hoje, quando a gente acordou, a gente escolheu o que ia comer. Não é verdade? A gente escolheu o que a gente ia vestir? A gente escolheu o que a gente ia fazer? Nós temos total controle das nossas escolhas. Mas aí vem algo muito importante. Mas a partir do momento, Vivi, que eu escolho, aí eu já perdi o controle do que eu escolhi. Porque eu tomei a decisão de escolher algo, mas a partir do momento que eu escolhi, está escolhido. Então, por exemplo, quando eu escolho falar algo para alguém, depois que eu falei, eu tenho como pegar as palavras no ar? Não. Eu posso escolher não perdoar alguém. Eu escolhi não perdoar, não perdoei. Está feita a minha escolha, minha decisão está tomada. A partir daí, eu tenho controle das consequências da minha escolha de ausência de perdão? Não. Eu escolhi não ter um cuidado com a minha saúde física. Eu escolho isso.
Não vou cuidar da minha saúde. Não vou fazer nada em prol da minha saúde. Essa é a decisão que eu tomei. Essa é a escolha que eu fiz. Eu vou ter como controlar o resultado da minha escolha de não cuidar de mim? Por isso que nós não podemos lidar com as nossas escolhas diárias de qualquer maneira. Porque para cada escolha nossa vai ter uma consequência. Para cada escolha nossa vai ter um fruto. Para cada escolha nossa vai ter uma manifestação espiritual aqui na terra de algo que eu lancei no mundo espiritual. Por isso que Deus o tempo todo nos chama a ter um relacionamento íntimo e profundo com Ele, a ponto do caráter dele ser o nosso caráter. Por isso que Deus nos convida o tempo todo a ter uma vida de intimidade com Ele, através da oração, através dos joelhos que se dobram, e principalmente através da leitura da palavra. Porque quanto mais eu leio a palavra, mais eu conheço o Deus que eu sirvo, mais eu me apaixono por Jesus, e mais as minhas escolhas vão se tornando as escolhas que Cristo quer que eu faça. Vocês estão compreendendo? E aí eu volto lá no iniciozinho da palavra. Por isso que nem sempre a escolha vai ser fácil. Porque, na maioria das vezes, nós vamos ter que escolher aquilo que a nossa carne não deseja que nós escolhamos. Mas nós vamos ter que escolher aquilo que o nosso espírito está mandando a gente escolher. Muitas vezes as nossas escolhas, elas vão ter que ser feitas com base nas promessas que nós temos. Ainda que os nossos olhos não vejam, ainda que os nossos ouvidos não escutem, ainda que as circunstâncias estejam totalmente contrárias à promessa que eu recebi, eu vou ter que me mover em prol da promessa. Eu vou ter que escolher aquilo que me leva para perto da minha promessa. Mas às vezes a promessa que eu tenho é de uma restauração de um casamento. Então, qual vai ser a minha escolha para eu andar em consonância com a minha promessa? Cumprir o meu papel e fazer a minha parte. E nem sempre cumprir o meu papel e fazer a minha parte, dentro da realidade que eu estou vivendo, é algo tranquilo e fácil. Por isso que Jesus, ele fala assim, ó, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. Escolhas. O que é que nós temos escolhido? O que é que nós temos decidido todos os dias? Nós temos escolhido de acordo com a palavra de Deus? Nós temos escolhido de acordo com os princípios da palavra de Deus? Porque não se esqueçam disso que eu estou falando. Toda escolha vai gerar ou vida ou morte de acordo com a palavra de Deus. Toda escolha vai gerar bênção ou maldição de acordo com a palavra de Deus. Não tem uma escolha sequer que nós tomamos em qualquer dia dos nossos dias que não vai gerar uma consequência espiritual que vai ser manifestada na terra. Através de escolhas, divórcios são evitados. Mas através de escolhas, divórcios são assinados. Através de escolhas, restaurações acontecem. Mas através de escolhas, divisões também acontecem. Através de escolhas, filhos são gerados e trazidos à vida. Mas, infelizmente, através de escolhas, filhos são abortados e levados à morte. Através de escolhas, eu posso me aproximar de Jesus e ter uma vida de santidade. Mas, através de escolhas, eu posso me afastar de Jesus e começar a negociar a minha santidade. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender a profundidade do que Deus está trazendo para a gente hoje.
a nossa vida diária, os minutos do nosso dia, todos eles são pautados em escolhas. Escolher tratar bem pessoas, escolher falar palavras de bênção, escolher sorrir, escolher se humilhar, escolher olhar para si, escolher ajudar alguém, escolher fazer algo pelo próximo, e até escolher ficar sozinho. Tudo são escolhas. Tudo são escolhas. Josué, ele escolheu. O que Josué escolheu, vocês lembram? Ele escolheu que ele e a casa dele servirão ao Senhor. O que é que você tem escolhido para você e para a sua casa? Você tem escolhido que você e sua casa vão servir ao Senhor? Porque para cada escolha que nós decidimos, nós temos uma ação que tem que corresponder à escolha que a gente fez. Vocês estão entendendo? Se eu decido que eu e minha casa vamos servir ao Senhor, eu vou fazer isso de qualquer jeito? Como é que eu vou escolher que eu e minha casa vamos servir ao Senhor, se eu sequer oro? Como que eu vou decidir que eu e minha casa serviremos ao Senhor, se tem alguma área da minha vida que eu ainda não consegui fazer com que o Senhor se agrade dela? Se eu escolhi que eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu tenho que estar na casa do Senhor. Eu tenho que meditar na palavra de Deus. Eu tenho que amar ao próximo como a mim mesmo. Eu tenho que perdoar 70 vezes 7. Eu tenho que combater qualquer raiz de amargura que tenha dentro do meu coração. E tudo isso são escolhas. Tudo isso passa pelas nossas escolhas. Eu posso escolher não querer tirar uma raiz de amargura do meu coração. E aí ela vai frutificar e ainda vai contaminar as pessoas que estão perto de mim. Está tudo escrito na palavra de Deus. Está tudo escrito na palavra de Deus. Toda escolha é acompanhada de uma consequência. Nenhuma escolha que nós tomamos na vida é nula de consequência. Toda escolha vai ter uma consequência. As nossas escolhas, elas revelam o nosso caráter. Sabia que as nossas escolhas revelam o nosso caráter? Aquilo que é importante para nós, revela o nosso caráter. Quando nós escolhemos fazer o que é certo, revela o nosso caráter. Agora, quando nós escolhemos fazer o que é errado, também está revelando o nosso caráter. Quando nós escolhemos cumprir a palavra de Deus, está revelando o nosso caráter. Quando nós resolvemos negociar a palavra de Deus, também está revelando o nosso caráter. As nossas escolhas revelam quem nos governa. Se o Senhor nos governa, todas as nossas escolhas vão estar em consonância com a palavra de Deus. Mas se o mundo nos governa, nós vamos ter dificuldade de tomar decisões que estejam em consonância com a palavra de Deus. E o pior, nós vamos nos enganar a nós mesmas. E vamos tomar decisões mascaradas, com justificativas, mas nós vamos estar desagradando a Deus. As nossas escolhas revelam nossas fraquezas. E as nossas escolhas também revelam a nossa força. As nossas escolhas revelam nossos pecados. As nossas escolhas revelam as nossas prioridades. Quando eu escolho vir à casa do Senhor, eu estou dizendo para o mundo espiritual que a minha prioridade é quem? O Senhor. Quando eu escolho ficar com a minha família, eu estou dizendo o que para o mundo espiritual? Que a minha prioridade é cuidar da minha casa. Agora, quando eu escolho estar fora da minha casa e estar fora da presença do Senhor, eu estou revelando o que para o mundo espiritual? Que o mundo é mais importante para mim. Quando eu escolho ganhar muito dinheiro, mesmo que isso signifique sacrificar a minha vida em família,
a minha presença na casa do Pai, eu estou revelando o quê? Que o meu coração está onde? Gente, isso é uma palavra muito direta e muito reta. E não tem para onde correr. Cada escolha que nós fazemos está revelando algo sobre nós. Quando eu escolho não perdoar, está revelando minha arrogância, minha soberba, minha imaturidade. Agora, quando eu escolho perdoar, está revelando o quê? Minha humildade, meu quebrantamento, a minha submissão à palavra de Deus. Escolhas. E para falar um pouquinho melhor, para trazer a vida prática das escolhas, nós vamos falar sobre 2 homens da Bíblia. E eu poderia falar de muitos outros que tomaram decisões. Mari, semana passada, trouxe sobre Saul e Davi. Davi escolheu temer ao Senhor. Ainda quando Davi pecava, ele se arrependia, pedia perdão a Deus. E Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Quando a gente vai olhar a história de Davi, a gente observa que ele se arrependia dos pecados de uma tal maneira que ele não caía naquele pecado novamente. Mas a Mari trouxe Saul. Saul fez as escolhas dele. Saul, inclusive, escolheu colocar a fama, o reinado dele, o governo dele, a idolatria do povo em relação a ele, acima do Senhor. Ele escolheu ele virar Deus. E o final de Saul foi trágico. A gente falou aqui de Josué. Josué escolheu que ele e a casa dele iam servir ao Senhor. E Josué é um exemplo. Josué é um dos espias que, apesar de ver os gigantes, ele escolheu olhar para a promessa. Quando ele volta com todo o... Como é que chama? Relatório da terra que o Senhor havia prometido, com os espias começam a falar dos gigantes, os espias começam a falar das dificuldades, os espias começam a falar de tudo aquilo de ruim que estava lá naquela terra. Eles reconheciam que, de fato, lá manava leite e mel, mas eles só estavam focando nas coisas ruins. E Josué e Caleb se levantam para falar o quê? Peraí, Deus prometeu que ia dar aquela terra a gente, então a gente vai entrar lá. Você tem escolhido o quê? Ter a visão de Josué e Caleb, ou você tem escolhido ter a visão dos outros espias? Tudo é escolha. E o teu comportamento vai sofrer as consequências da tua escolha. Isso é um fato. Eu poderia falar de muitos outros. Eu poderia falar dos profetas, que mesmo com medo, mesmo se achando inseguros, decidiram obedecer a Deus. Posso falar de Jeremias, que falou para Deus, Deus, eu nem sei falar, assim como Moisés falou, mas eles escolheram obedecer, e escolheram fazer aquilo que o Senhor mandou. Mas domingo o pastor trouxe sobre Jonas, um profeta, que decidiu pegar um barco e ir para outro lugar. Então vocês estão entendendo que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela está repleta de escolhas que as pessoas fizeram, e através dessas escolhas, a palavra de Deus é revelada para nos trazer ensino, para nos trazer transformação, para nos trazer correção, para mostrar aquilo que a gente deve fazer, aquilo que a gente não deve fazer. Abraão estava muito bem lá na terra dele. Abraão era um homem de posses, casado, muito bem casado, e ele recebeu um comando de Deus: vá, sai da tua parentela, sai da tua terra e vai para a terra que eu vou lhe mostrar. Abraão, para ali, ele fez uma escolha: eu não estou vendo nada, mas eu vou debaixo do comando do Senhor. E a palavra da pesca maravilhosa, que tinha ficado a noite toda pescando, não pegou um peixe, um peixe não foi nada, rede voltou vazia. Mas quando Jesus falou, vá para aquele lado, entre mais no fundo, jogue a rede, o que ele fez? Debaixo da tua palavra, ele escolheu o quê? E debaixo da palavra do Senhor. O que é que nós temos escolhido? Ir debaixo da palavra do Senhor, ou ir sendo governado pelas nossas emoções?
O que é que nós temos decidido todos os dias? O que é que nós temos escolhido todos os dias? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu decido, se eu escolho Cristo todo dia, eu vou dizer uma coisa para vocês. Pouco importa até a promessa. Porque Cristo já é a promessa. Cristo já é a promessa. E a promessa da glória. Se eu escolho Cristo, eu estou escolhendo o amor que não cansa de amar. E aí o Senhor vai me ajudar a eu parar de mendigar amor. Se eu escolho Cristo, Ele vai restaurar a minha visão. Eu não vou mais andar na terra com os olhos da carne. Eu vou andar na terra com os olhos espirituais, focados no céu. E aí a gente se vê de repente em situações. Não tem nada melhor do que escolher a Cristo. Porque de repente você se vê em situações e parece que uma cortina vai sendo aberta e o mundo espiritual vai sendo revelado para você. Então nós poderíamos falar de muitos, nós poderíamos falar de Saulo. Saulo tomou a maior decisão da vida dele, depois da queda do cavalo, depois que ele ficou cego. Ele escolheu Jesus. Ele largou tudo. Ele não só largou tudo, mas ele considerou tudo que ele largou como esterco. O que é que nós temos escolhido não largar? O que é que nós temos escolhido não renunciar? Tudo aquilo que a gente não tem coragem de largar e tudo aquilo que a gente não tem coragem de renunciar, vai virando um peso na nossa vida espiritual que nos impede de romper. E acaba nos levando para um lugar de sofrimentos, de desilusões, de frustrações. Então eu poderia falar aqui, vocês podiam falar Esther. Esther escolheu a Cristo, Esther escolheu a fé, Esther escolheu jejuar 3 dias para o povo não ser morto, para mudar o decreto do rei. Esther escolheu entrar na sala do rei sem ser chamada, correndo o risco de morrer. Mas a palavra do tio dela, Esther, será que não foi para um tempo como esse que você foi escolhida? E aí essa frase fez algo acontecer no coração dela que se tornou muito maior do que a própria vida dela. Então o que Esther escolheu? Eu vou entrar na sala do rei, ainda que eu morra, porque foi para um tempo como esse que eu fui chamada. Poderia falar de Ruth. Ficou viúva. Ruth nem era do povo de Deus. Era uma moça jovem. Lá na Bíblia fala que ela era uma moça jovem, uma moça boa, uma moça bonita. Não era uma moça estragada, não era uma moça sem futuro. Ficou viúva jovem. O que ela escolheu? Ela escolheu ficar com a sogra. E a sogra falou, vá minha filha, vai reconstruir sua vida. E ela falou, não, vou ficar com você. Porque aonde queres que tu fores, irei eu. Onde quer que tu pousares, pousarei eu. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ela não só escolheu a sogra, mas ela escolheu o Deus da sogra. Agora vocês conseguem perceber que todas essas escolhas que esses homens e mulheres da Bíblia, esses homens e mulheres que viveram antes de Cristo, e durante a vinda de Cristo, e depois da subida de Cristo para o céu, eles tiveram que fazer escolhas difíceis muitas vezes. O problema, mulheres, é que a gente só quer fazer escolha fácil. O problema é que na maioria das vezes a gente quer escolher o fácil. Porque a gente tem medo da dor, a gente tem medo da desilusão, nós temos medo de encarar a nós mesmos no espelho, nós temos medo. Mas, a gente vai falar de Sansão. Sansão. Meu Deus, hoje eu fui ler a história de Sansão. Eu fiquei tão triste. Não precisa pôr não, Gabizinha. Mas Sansão está lá no livro de Juízes, do capítulo 13 a 16.
Eu fiz algumas anotações aqui sobre a história de Sansão. Sansão foi investido, provavelmente, pelo menos que eu me lembre, Sansão foi investido com um poder sobrenatural. Porque o poder que Deus deu a Sansão, ele era manifestado na parte física de Sansão. Sansão sozinho vencia exércitos. Sansão sozinho, ele vencia exércitos. Era uma força descomunal. É como se trouxesse Sansão aqui e ele conseguisse carregar todas essas cadeiras num ombro e no outro ombro. Sansão, desde o nascimento, ele foi consagrado a nazireu, tinha um voto de nazireado sobre a vida dele. Porque Sansão foi concebido debaixo de oração. E como ele nasceu debaixo desse voto de nazireu, tinha algumas coisas que Sansão não podia fazer. E um dos segredos de Sansão, da força de Sansão, como se fosse, não teve a marca na coxa de Jacó? A marca de Sansão, que Deus deixou para Sansão, era o cabelo de Sansão. Sansão foi escolhido para ser a fortaleza de Deus para uma nação, Mari. Meu Deus. Meu Deus. Quantos de nós somos escolhidas para ser a fortaleza da nossa casa? E a gente está abrindo mão. Pelo relato da história de Sansão, a gente vê que ele era um cara carismático, gente boa. O Espírito de Deus se manifestava através da vida de Sansão, dando poder a ele, dando força, dando habilidade física a Sansão. Sozinho, Sansão estava destruindo todo o cativeiro imposto pelos filisteus contra a nação de Israel. Sozinho, gente. Era como se Sansão fosse um super-herói. Super-homem, sabe os filmes do super-homem? Na minha época, antigamente, era muito legal o filme do super-homem. Eu não sei como é hoje. Mas o super-homem sozinho derrotava todo mundo. Super-homem voava. Super-homem tirava o prédio do lugar. Super-homem carregava o ônibus, o trem, todo mundo junto. Era como se Sansão... Sansão foi um super-herói daquela época. Ele tinha poderes sobrenaturais fisicamente. Ele vencia tudo. Ele tinha algo de Deus sobre a vida dele que era visível às pessoas. Não era só uma conduta, não era só uma entrega. Era uma manifestação física através da vida de Sansão. Eu não me lembro de ter outra história dessa na Bíblia. Se alguém lembrar aí, me fala. Eu não me lembro. Eu estava lendo sobre a história de Sansão, algumas curiosidades, e fala que nenhum exército conseguiu vencer Sansão. Enquanto Sansão estava na presença de Deus, ele teve vitória em todas as guerras. Ele venceu todos os exércitos. Só que Sansão foi vencido. Sansão foi vencido pelo sentimento dele. O homem que venceu tantas guerras e venceu tantos exércitos, ele não conseguiu vencer a si mesmo. Ele foi destruído. História triste de Sansão. Apesar de toda a força de Sansão, a fragilidade dele estava nas emoções dele. Sansão tinha sido levantado por Deus para lutar contra o inimigo, mas Sansão era seduzido pelo inimigo. Sansão foi seduzido por uma mulher filisteia. Ele estava prestes a casar com essa mulher, fazendo a viagem para ir de encontro a esse casamento. E de repente ele é abordado, ele é assustado por um leão. A Bíblia conta
que Sansão despedaçou o leão. Que força é essa? Com as mãos. Com as mãos ele despedaçou um leão. Mas olha só, ele estava indo casar com uma filha do povo inimigo. Quando a gente vai lá no Antigo Testamento, o que a gente observa em Deus? O cuidado dele, criterioso, para o povo dele não se misturar com o povo inimigo. Tanto é que quando Deus falava, mata todo mundo, Deus falava assim, e não peguem nada. Gente, era tão sério isso, que tem episódios de guerras relatados na Bíblia, do povo de Deus, guerreando contra o povo inimigo, que Deus dá o comando. Não é para sobreviver nem mulher, nem criança. Por quê? Para não misturar com o povo dele, para não contaminar, para não trazer a outra fé, para não trazer os outros deuses, para não fazer o povo dele sair do caminho, da promessa que ele tinha. Sansão se apaixona pela mulher do povo inimigo. Aí quando ele está indo para o casamento, encontra o leão, mata o leão. Aí sabe o que Sansão faz? Dá errado, ele vai voltando no caminho, ele resolve ver o leão que ele matou. Tinha virado o quê? Uma carcaça. O que tinha no leão? Mel. Das regras, agora me fugiu a palavra, do nazireu, é que ele não pode tocar em cadáver. Sabe o que Sansão fez? Ele tomou mel do cadáver. Ele ali, Maria, estava rasgando todo o testemunho dele. Ele ali estava decidindo, por livre e espontânea vontade, escolher o caminho que Deus não tinha falado para ele escolher. Aliás, o caminho que Deus tinha proibido ele de tomar, mas ele escolhia o caminho proibido. E quantas vezes nós não fazemos isso? Paixões desenfreadas na nossa alma, a gente abandona Deus. Quantas histórias nós ouvimos hoje em dia? Pregadores que sobem ao altar, pregam algo. Passa um tempo, eles caem no pecado daquilo que eles pregaram contra. Almáticos, pessoas almáticas. Pessoas que não têm racionalidade, pessoas que se movem de acordo com os sentimentos dela. Sansão foi destruído pela fragilidade emocional dele. Sansão vencia batalhas humanas, mas ele estava perdendo todas as batalhas espirituais. Não adianta eu ser exaltado na terra, se eu estou perdendo o meu posto no céu. Não adianta eu ter título na terra, se eu estou perdendo o meu valor no céu. Sansão tinha uma debilidade sentimental crônica. Quantas de nós temos debilidades sentimentais que nos impedem de romper, de ser transformada, de prosseguir, de perseverar, de ser transformada. Está com Jesus, Jesus está te mudando, aí você está bem, está bem, está bem. Aí vem a primeira luta e você faz assim, ó. Aí você volta para o estado anterior e fica pior ainda. Aí, de repente, vai lá, as líderes ajudam, a gente ora, vem porque é meu vaso, vem para orar com Deus. Aí a pessoa volta de novo. Aí vai. Aí acontece uma coisa ruim, porque deixa eu te falar, a vida é assim. Ou alguém aqui vive uma vida perfeita, onde todo mundo te agrada, onde todo mundo fala o que você quer ouvir. Aquelas que são casadas, nossa, meu casamento é perfeito. A gente nunca desentende, a gente nunca nada. Alguém aqui tem essa vida? E não adianta ter a força física de Sansão, ter a habilidade física de Sansão, se a emoção está igual a de Sansão.
uma instabilidade emocional. Que hoje está bem, amanhã quer morrer. Eu era assim, mas eu era diagnosticada com bipolaridade, eu era endemoniada. Estou feliz. Ai, quero morrer. Vai dar certo. Eu desisto. Sendo que a palavra de Deus fala que a gente não pode ser como as ondas do mar. Nós não podemos ter ânimo dobre. Ou é, ou não é. Ou eu vou, ou eu fico. Mas não posso ficar, vou, não vou, fico, não vou, não faço, hoje eu quero, amanhã eu não quero. Debilidades emocionais. Sansão tinha uma debilidade sentimental crônica, que acabava se revelando em transgressões mortais, porque a debilidade emocional dele fazia ele só se apaixonar por quem não podia. Não deu certo o casamento dele. Ainda deu um problema lá, que a menina ainda casou com não sei quem aí dele. E ele sofreu, aí tomou o mel lá do cadáver, só fez coisa errada. E aí ele ficou tão mal. O que aconteceu? Ele foi para Gaza, deixa eu confirmar aqui, foi para Gaza, buscar consolo, sabe com quem, Mari? Com uma prostituta. Tudo errado. Onde você está indo buscar consolo? Você está indo buscar consolo aonde? Em quem vai falar para você aquilo que você quer ouvir ou aquilo que você precisa ouvir? Como que você está se prostituindo? Que isso, pastora? É verdade. Olha o que Sansão fez. Sansão era o cara. Ficou noivo de uma mulher que era do povo inimigo. Comeu o mel do cadáver que ele não podia tocar. Aí depois do rolo todo, que ele ainda foi traído lá, aí ele vai se consolar em Gaza com uma prostituta. E aí depois, ainda conhece Dalila, que também era do povo inimigo. Que raiz de rejeição era essa que Sansão tinha, a ponto de ser tão fraco emocionalmente, de viver essas paixões desenfreadas, com mulheres que Deus não queria que ele se envolvesse. E como isso é visto hoje em dia? As mulheres solteiras que não são casadas, eu estou falando para as não casadas, porque as casadas, casou bem, agora vai ter que guerrear, porque Deus odeia o divórcio. Estou falando para as que namoram. Cara, o relacionamento é horrível. Você é humilhada, maltratada. Você fica lá presa. Isso é uma debilidade emocional tua, é uma debilidade sentimental. Você acha que você precisa de uma pessoa que te distrata para você viver? Não. Você precisa de um homem de Deus para te honrar como uma mulher de Deus. Se o relacionamento é doente, termina. Vai se relacionar com Jesus. Aí depois quero ver. Se casar, vai dar ruim. Aí se casar, não vem atrás de mim não, porque eu vou falar, vai ficar. Agora vai ficar. Que debilidade é essa de Sansão? Meu Deus. Se apaixonou por Dalila. E Dalila insistiu por quê? Porque Dalila era uma interesseira. Sansão caiu pela cobiça. E Dalila também era uma mulher que pecava na cobiça. Ela queria dinheiro, ela queria as coisas que os olhos dela viam. E Dalila foi comprada. Dalila ganhava dinheiro para descobrir qual era o segredo de Sansão. Então Sansão estava todo feliz lá com Dalila, deitadinho no ombro dela, e ela estava só esperando o tempo certo para poder trair Sansão. E Sansão caiu. E contou para ela que a força vinha do cabelo. O que ela fez? Ela mesma cortou o cabelo. Olha que mulher Sansão arrumou. Meu Deus do céu. Ele acordou fraco, perdeu a força. Qual foi uma das primeiras coisas que o povo inimigo fez com ele? Arrancou o quê dele? Pela vista, Sansão caiu. E o diabo foi lá e ainda arrancou os olhos dele. Ele perdeu a vista, porque ele tinha perdido a visão primeiro. Só que eu quero trazer para vocês aqui um entendimento espiritual da vida de Sansão.
Quantas de nós o inimigo já roubou nossa visão? Quantas de nós estamos seduzidas por aquilo que Deus não quer que a gente faça? Mas por conta das nossas debilidades emocionais, nós estamos nos entregando. Não tem que negociar não, gente. Não tem que negociar não. Não dá mais tempo para negociação. Eu não tenho mais tempo a perder. Eu não posso negociar a palavra de Deus, eu não posso negociar os princípios de Deus, eu não posso negociar os valores do céu. Se eu estou negociando, tem alguma coisa errada comigo, porque eu nem filha estou me sentindo. Porque se eu negocio aquilo que importa para o meu pai, eu não me sinto filha. Ou então eu sou filha rebelde, então tem alguma coisa errada. Porque o Senhor nos chama para chamar Ele de Abba Pai, Paizinho. É para ter um relacionamento de amor, de entrega, de santidade. Por conta de paixões, Sansão abandona tudo. E quantas de nós não fazemos isso? Ou quantas de nós, mulheres, já estivemos aqui e fizemos isso? Líderes de mulheres únicas. Quantas mulheres já passaram pelas nossas turmas, solteiras, Mari? Aí, de repente, Grazi, arruma um namorado. Nem cristão é. Prefere viver em julgo desigual, abandona o Senhor, some da nossa vida e depois procura quando dá errado. Paixões, cuidado com as paixões. E não é só de homem que eu estou falando, não. Cuidado com a paixão por você própria. A paixão por você própria é uma arma avassaladora de Satanás, é uma bazuca para a sua vida. Ah, não, pastora, mas lá Jesus falou assim, ó, que eu tenho que me amar para amar o outro. Você tem que se amar para amar o outro, mas você não pode se idolatrar não, querida. Você tem que se considerar uma pecadora, arrependida, e se humilhar na presença do Senhor. Ser dependente dEle, para tudo que você fizer, para cada decisão que você tomar. Buscar Ele com toda a força do seu coração. Amar a Ele com toda a força do seu coração. Quais as paixões que têm tirado a gente da presença? Quais as paixões que têm apagado o fogo, a chama do Espírito Santo em nós? Nós temos trocado a presença por qual paixão? Paixão de Sansão era mulher, e a nossa é o quê? Porque temos tempo para tudo. Será que nós temos tido tempo para Deus? Será que aquilo que Deus pede para a gente fazer, a gente tem tido coragem de entregar? E se Deus pedir para a gente hoje, cala a sua boca, a gente vai calar? Meu Deus, a história de Sansão é muito triste. Sansão foi, além de arrancarem os olhos dele, meu Deus, quantas pessoas, quantos escolhidos de Deus, Renata? Quantas pessoas que já foram grandemente usadas pelo Senhor aqui nessa terra, estão hoje como escravas, com os olhos arrancados. A gente tem que pensar nisso, sabe por quê? Porque a queda não é de repente caiu. É como uma escada que você vai descendo. Você desce um degrau. É assim, ó. Você desce um degrau. Aí daqui a pouco, você desce outro degrau. Aí daqui a pouco você desce outro, e desce outro, e desce outro, e desce outro. Quando você vê, você caiu. E quem é que quer cair? Quem é que deliberadamente fala, eu vou conhecer Jesus, eu vou entregar minha vida a Jesus, Jesus vai restaurar minha sorte, mas por que depois eu quero cair? Ninguém quer cair, mas por que as pessoas caem? Porque ficam desatentas, ficam distraídas, começam a negociar a palavra, começam a negociar a presença, começam a ter paixões no mundo. O fim de Sansão foi horrível. A morte de Sansão. Sansão faz uma última oração a Deus, Deus, por favor, restaura a minha força. E Sansão fala ali em termos de redenção a Deus, entenda no espírito que eu vou falar. Mas Sansão pede a misericórdia do Senhor, o perdão ao Senhor e fala, me dá minha força para eu matar os inimigos e tal. E aí Deus enche Sansão de força, ele
derruba as colunas do templo de Dagom. Sabe quem era Dagom? Era o deus dos filisteus. Sabe qual é a figura de Dagom? Um demônio de sensualidade. Como a sensualidade tem roubado pessoas da presença. Como a promiscuidade tem roubado pessoas da presença. Essa batalha absurda. Identidade de gênero. Isso é tudo Dagom. E Deus dá a força a Sansão. E ele derruba as colunas. Aí sabe o que acontece? O prédio todo cai. Óbvio que Sansão morreu junto com essas pessoas. Então entenda no espírito que eu vou falar. Foi um suicídio, né? Porque ele sabia que ele ia morrer. Aí de uma maneira incrível, em outro patamar, a gente vai falar de José. Meu Deus. Sansão nasceu com uma promessa. José nasceu e foi vendido pelos irmãos. Eu ouvi uma frase tão linda, que fala assim, ó, José teve seu espírito forjado na fornalha da rejeição. E ele agia como uma pessoa rejeitada? Não. Por quê? Porque na vida de José se cumpriu na íntegra o princípio que está na palavra de Deus em Lucas. Coloca aí, Gabi. Lucas capítulo 20, versículo 17. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou, então, qual é o significado disto que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Essa palavra se cumpriu na vida do Messias também. Foi exatamente isso que Jesus viveu. Ele foi a pedra que os construtores rejeitaram. José também viveu isso aí. Ele foi rejeitado pelos próprios irmãos, ele foi vendido pelos irmãos. Ele ia ser morto pelos irmãos. Até que um dos irmãos falou, não, vai fazer o seguinte, vamos vender ele. Só que é vender como? Como escravo. Ele foi retirado da casa do pai dele, da família dele, para ser escravo. Mas José nunca agiu como escravo. Apesar de ter sido rejeitado, apesar de ter ficado como escravo, José, ele nunca agiu como escravo. Por quê? Porque José carregava uma verdade absoluta dentro dele, que era a presença de Deus. Se você está deixando as circunstâncias da sua vida te tornar escravo, é porque você está longe da presença de Deus. Porque quando a gente está cheio da presença de Deus, nada do que falam, ou os lugares que nós somos colocados, fazem com que mude quem nós somos em Cristo Jesus. E José viveu isso. Ele viveu o cumprimento desse versículo. Ele era a pedra rejeitada, a pedra que os construtores rejeitaram, mas ele permaneceu firme. José, ele tinha um emocional tão forte, tão trabalhado, que ainda quando ele foi preso, o que ele fazia na prisão? Ele ajudava as pessoas. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que o Espírito de Deus estava com José. O Espírito não se afastava de José. Porque José transbordava o amor de Deus pelas pessoas. José não tinha um comportamento de uma pessoa com debilidade emocional. José tinha um comportamento de uma pessoa com identidade firmada em Cristo. Isso faz toda a diferença para a nossa vida. Isso faz toda a diferença no nosso presente. Isso fez toda a diferença no nosso passado. Isso vai fazer toda a diferença no nosso futuro. E digo mais, vai fazer toda a diferença na tua casa. Mães que estão aqui, aquilo que seus filhos verem você fazendo, eles vão fazer. Se os seus filhos verem você abatida, qualquer coisa você está abatida, e ainda que seja uma coisa muito grande você está abatida, é assim que eles vão lidar com a vida também. E eu já falei isso e vou falar em quantas vezes. Eu acho uma graça
Que nós mulheres que temos essa questão maternal muito aguçada, nós temos assim, sabe, uma capacidade linda de falar, eu amo meu filho, pelo meu filho eu morro. Mas aí na hora do vamos ver, você não está dando um bom exemplo de uma mulher de Deus dentro da sua casa. Porque uma mulher de Deus, ela é como José, ela tem bom ânimo, ela tem alegria, ainda que ela esteja na prisão, ela está glorificando o nome do Senhor e fazendo aquilo que agrada ao Senhor. José escolheu lidar vitoriosamente com as injustiças e rejeições da vida. Apesar do início traumático, José tinha uma escolha que estava acima de qualquer habilidade. José escolhia Deus. Ele escolhia obedecer a Deus. Ele escolhia temer a Deus. Ele escolhia desejar a presença de Deus. Olha, mulheres, o dom que Deus te dá, a posição que Ele te coloca, o título que Ele te entrega, pode até te colocar em lugares altos. Mas a sua autoridade vai vir da sua obediência e da sua entrega a Deus. Não é o teu título que te dá a tua autoridade, é o teu coração quebrantado que te dá autoridade. A tua unção não vai vir pelo sobrenome ou pelo vocativo que você carrega. A sua unção, ela é decorrente do quebrantamento que você demonstra para o Senhor. Sansão perdeu a visão, os olhos foram arrancados. José, porém, Deus confiava tanto nele, que Deus foi dar visão para ele. Deus dava uma habilidade criativa para José. Quem aqui lembra da história de José? Está lá em Gênesis capítulo 37 a 50. José interpretava sonhos. Sonhos que o faraó estava tendo, que estava agoniando o coração dele. José, ele tinha a identidade dele tão firmada. Sansão caiu por conta das paixões desenfreadas. José subiu de nível porque resistiu ao ataque de uma mulher. Quando José saiu da prisão, ele assumiu o posto mais alto, ele virou governador do Egito. E não foi só virar governador, ele foi um dos grandes líderes do Egito. Porque Deus dava visão para ele, Deus dava estratégia. Deus deu uma visão de acordo com o sonho de Faraó. Deus entregou a revelação para José, e José falou para Faraó, olha, vai ter não sei quantos anos de fome. O que José fez? Vamos guardar comida, vamos guardar comida. Quando você está na presença de Deus, Deus vai te dar visão que Ele não dá para o ímpio. Quando você está na presença de Deus, Deus vai te revelar estratégias para superabundar na sua vida, mas na vida daqueles que também estão com você. Deus muda tudo, mas existe uma parte inegociável que é nossa. Existe uma parte que é inegociável que é nossa. É posicionamento, é postura, é entrega. José tinha o Espírito de Deus, por isso tinha habilidade para viver em tempos de crise. Meu Deus, como isso mexeu comigo. Habilidade para viver em tempos de crise. Eu vou começar a orar por isso amanhã. Eu quero que uma das minhas características seja essa. Eu quero ter habilidade para lidar com tempos de crise. Por quê? Se eu tiver habilidade para lidar com tempos de crise, eu não vou balançar nos tempos de crise. Eu vou permanecer de pé. E eu ainda vou ter estratégia para guerrear. Eu ainda vou poder usar a arma certa nessa guerra. Eu não vou usar munição errada. Eu não vou perder tiro, porque eu vou estar com habilidade para lidar com o tempo de crise, porque os tempos de crise virão. O tempo de guerra virá, já está acontecendo. As más notícias chegarão. As dificuldades acontecerão. Eu acho que uma das coisas que mais atrapalha uma mulher de Deus a lidar com o tempo de crise é a infantilidade de achar que a sua vida tem que ser perfeita. Não, você tem que caminhar com aquele que é perfeito. Porque aí nos tempos de crise o Senhor vai te dar esperança. O Senhor vai trocar as palavras que você fala.
Porque uma mulher que não sabe lidar com o tempo de crise, ao invés dela abençoar, ela faz o quê? Amaldiçoa. Ao invés dela agradecer, ela faz o quê? Murmura. Habilidade em tempo de crise. Deus entregou isso para José. Meu Deus. Quando abandonamos ao Senhor, não importa o lugar que nós estamos ou a posição alcançada, a queda vai acontecer. Olha quem era Sansão. Mas quando nós permanecemos com o Senhor, a mesma frase, não importa o lugar que estamos ou a posição que está, o que vai acontecer? A gente vai subir. Sansão caiu, José subiu. Sansão estava livre, José estava preso. Quem foi que subiu? José. Quem foi que caiu? Sansão. Meu Deus, isso é forte demais. Nós temos que aprender a andar no rastro do Espírito Santo. Ou ser sensível à voz do Espírito. Nos consagrar todos os dias ao Senhor. Na segunda-feira nós estávamos aqui, teve uma formatura linda das turmas de Mulher Única. Formatura da minha irmã, da Lica, da Pati e da Regininha. Que formatura linda. Olha, sinceramente, eu saí daqui tão maravilhada com essa formatura. E teve um testemunho de alguma das formandas, que enquanto ela testemunhava, o Espírito falava comigo assim: olha para onde você está, olha para onde você está, olha para onde você está. E aí eu pensei, meu Deus, será que a palavra de quarta-feira é essa? Olhe para onde você está. E aí, de repente, a partir de ontem, o Senhor começou a me entregar essa palavra das escolhas, de uma maneira muito sobrenatural. E quando eu estava finalizando essa palavra, voltou aquela frase: olha onde você está, olha onde você está. E de repente eu falei: Senhor, qual é a ligação dessa frase, olha onde você está, com essa palavra de escolhas? E aí o Senhor falou para mim: minha filha, todos os dias você tem que olhar aonde eu te coloquei, para você tomar a decisão certa, a escolha certa, para você permanecer aonde eu quero que você esteja. E não sair do lugar que eu te coloquei, perder a posição que eu te coloquei. E aí eu vivi algo mais sobrenatural ainda, que eu comecei a anotar isso, e eu comecei a declarar que todos os dias, quando eu abrir meus olhos, que a misericórdia do Senhor renovar a minha vida, e eu levantar para o meu secreto, para o meu devocional, todos os dias eu vou fazer uma reflexão, de onde o Senhor tem me colocado, de onde eu tenho estado, para eu poder discernir o que eu tenho que fazer durante o meu dia, para ser de acordo com aquilo que o Senhor me deu. Para quê? Para eu não perder o que o Senhor está me dando. E hoje eu recebi uma oração. Uma oração de quase 9 minutos. Da Bruninha. E eu falei para a Bruninha: Bruninha, eu já vou escutar. Mas faz uma coisa ali, faz uma coisa ali. Tinha que preparar a palavra. Escutei a oração da Bruninha vindo para cá. E uma das primeiras coisas que a Bruninha falou na oração: oro para você, pastora, porque um dia você pregou no altar, falando para a gente nunca perder as cadeiras do lugar que Deus nos colocou. Então a minha oração é para que a senhora não perca nenhuma das cadeiras que o Senhor tem te colocado. Tem confirmação maior? Se eu tivesse escutado a sua oração no tempo que você mandou, eu não teria vivido essa experiência, Bruninha. Sansão rasgou o testemunho. Sansão cedeu a cadeira que Deus tinha dado para ele. Sansão fez pouco caso do que Deus estava querendo entregar para ele. Sansão trocou o amor da eternidade por paixões momentâneas. E se desviou. E se desviou. Um homem que foi levantado por Deus como nenhum outro homem foi levantado na terra. Com poderes de super-herói.
terminou a sua vida praticamente em um ato de suicídio. Sem olhos, que tristeza, sem olhos. E o inimigo está aí fora, voraz, feroz, querendo arrancar os nossos olhos. E nós não estamos vigiando. Nós estamos deixando que as nossas debilidades emocionais e sentimentais nos controlem. Imediatistas. Passamos uma vida longe de Jesus, uma vida fazendo tudo errado, uma vida pecando, uma vida sem adorar o Senhor. Aí a gente chega na igreja e quer que em um mês Jesus corrija tudo. Mas como é que Ele vai corrigir o caráter da gente em um mês? Como é que Ele vai ajustar o nosso coração em um mês? E enquanto Ele não ajustar o nosso caráter, não tem promessa. Porque senão a gente vai perder a promessa. Mas aí a gente fica. E a gente se apaixona por Jesus, e a gente se entrega a Jesus. Mas aí a gente se acostuma com Jesus. E aí, de repente, aquele fogo, aquela vontade que a gente sentia para vir para o culto, abrindo mão de todos os nossos domingos no clube, sei lá onde, para estar no culto, ou na quarta-feira, não importa se eu estou cansado ou não, eu vou para o culto. Aí chegam os dias normais, né, Mari? Chegam os dias normais, tudo está bem, casamento está bem, vida profissional está top, dinheiro está entrando. E aí você fala assim, já estou cansada, não vou não. Ops, perdi a hora, não vou não. E aí quando você vê o seu estado, está pior do que quando você chegou. Porque o estado de quem está dentro e abandona e sai é pior do que daquele que nunca veio. Porque ainda tem sobre a sua vida a responsabilidade de você já conhecer a promessa e a palavra de Deus. É prática. Ter coragem para isso. Hoje eu falei para o Senhor, Senhor, o que tem de sanção em mim? Ainda existe, Senhor, alguma debilidade sentimental e emocional que está me fazendo perder meus olhos, perder minha visão? A gente tem que sair desse lugar de comodidade, de escutar a história de Sansão e falar, nossa, a Andressa precisava ouvir essa palavra, né? Você não acha, Beta, que a Andressa tinha que estar aqui? Nossa, pastora, essa palavra, quando sair no YouTube, eu vou mandar para o meu marido. Ele precisa ouvir essa palavra. Ele pode até precisar, mas você precisa muito mais que ele. Porque é uma frase clichê que todo mundo fala, que a gente escuta, a mudança começa em nós. Se eu mudo, tudo ao meu redor muda. E a vida é assim. Você vai escolher o amor ou você vai escolher o ódio? Você vai escolher a paz ou você vai escolher a guerra? Você vai escolher o perdão ou a falta de perdão? Você vai escolher a cura ou você vai escolher a doença? Você vai escolher a fidelidade ou você vai escolher a infidelidade? Você vai escolher a alegria ou você vai escolher a tristeza? Você vai escolher a paciência ou a impaciência? Você vai escolher a gentileza ou a amargura? Você vai escolher ser fiel ou você vai escolher ser infiel? Essa aqui para mim é a que eu mais amo, para mim. Você vai escolher ter domínio próprio ou você vai escolher ser uma cidade sem muros? Você vai escolher a presença de Deus ou a ausência de Deus?
Você vai escolher a voz de Deus ou você vai escolher a voz do inimigo? Escolhas. E a cada minuto a gente está escolhendo. Você vai escolher a submissão ou a insubmissão? Você vai escolher a honra ou você vai escolher a desonra? Você vai escolher a gratidão ou você vai escolher a ingratidão? E cada escolha nossa depende unicamente de nós. E não vem responsabilizar Deus pelas tuas escolhas. Deus foi muito claro no início do culto, falando com a gente a partir da palavra de Deuteronômio. Ele fala: eis que coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida. Sansão escolheu a morte. José escolheu a vida. Ana Paula está aí? Você trouxe seu caderninho? Trouxe? Vem aqui, Ana. Oi? Vem aqui. Para elas verem como é que o mundo espiritual é revelado. Vem aqui. Pode. Essa palavra começou a vir para o meu coração na segunda. Ontem o Senhor me entregou as pessoas da Bíblia que a gente ia conversar. E aí, quando eu cheguei na aula do Ser Mulher à Noite, o Senhor me entregou uma direção muito legal. Que todo dia antes da gente começar a aula, a gente adora, põe um louvor. E aí uma das participantes fica responsável por trazer um devocional. E eu escolho quem vai ser. Então, ontem eu já escolhi a da semana que vem. E ontem, quem era responsável pelo devocional era a Ana Paula. Sobre quem a Ana Paula falou? José. Aí ela começou a ler. E aí eu falei: Ana, amanhã eu quero que você leia. Porque uma das palavras que eu vou compartilhar com a igreja amanhã é sobre José. Então, Aninha, você não precisa ler os versículos, mas você vai lendo os apontamentos que você fez. Amém? Oi, gente. Estou morrendo de vergonha. Nunca tinha feito um devocional na vida. Mas, enfim. Ontem eu falei sobre José e eu senti no coração de falar sobre ele, porque é uma história que me emociona muito. A história dele é muito linda. E me deu no coração de falar, quando a pastora me escolheu para fazer o devocional, né? Eu acredito que Deus continua falando através dessa história, porque ela não é apenas sobre um homem que saiu da prisão e chegou ao palácio. É sobre alguém que sobreviveu a muitas dores, escolheu perdoar e descobriu que Deus pode transformar aquilo que parecia o fim em um propósito. Hoje, talvez tenham pessoas que estejam sobrevivendo aqui. Sobreviveram a uma traição, a uma rejeição, a uma perda, a um abandono ou a uma injustiça. Mas Deus quer nos lembrar que sobreviver não é o destino final. José foi vendido pelos próprios irmãos. A dor era muito profunda. E essa dor profunda, ela não vem geralmente de pessoas estranhas. Ela vem de pessoas que nós amamos. E José tinha todos os motivos para desistir da vida, mas Deus ainda estava escrevendo a sua história. O Senhor estava com José. Deus não estava com José apenas quando ele foi governador. Ele estava antes, quando escravo. Ele estava quando os irmãos jogaram ele na cisterna. Às vezes, nós achamos que só quando tudo está dando certo é que Deus está com a gente. Mas Deus também está na cisterna, também está na prisão e no vale. Né? Deus, Ele está com a gente quando ninguém vê. Nem mesmo a gente, né? José é um sobrevivente.
ele sobreviveu à rejeição, à traição, à escravidão, à injustiça e ao esquecimento. Mas existe uma diferença enorme entre sobreviver e viver. Muitas de nós continuamos vivas, respirando, mas a dor ainda governa nossas vidas. José decidiu não permitir que aquilo que fizeram com ele definisse a sua identidade. Ele fez a sua escolha, né? E é assim, em Gênesis 45, 3 a 8, né, nesse versículo, é quando ele encontra os irmãos, né, que abandonaram ele, fizeram tudo isso com ele. E ele reconhece, ele olha a história dele, não com tristeza, né? Ele olha com gratidão. Ele vê que, ele reconhece que Deus era maior do que a maldade deles. E o maior milagre da história dele não foi o fato de ele ter virado governador, foi quando ele encontrou quem o machucou e decidiu não se vingar. Perdoar não significa dizer que não doeu. Significa entregar a Deus o direito de fazer justiça. E a pergunta que eu fiz ontem, né? Existe alguém que ainda mora dentro da sua cisterna? Obrigada. Gente, é sobre isso. José na cisterna não desistiu de ser quem ele foi chamado para ser. José na prisão não desistiu de ser chamado quem ele foi chamado para ser. José, como governador, não desistiu de ser quem ele foi chamado para ser. Porque ele escolheu Deus. Quem nós temos escolhido todos os dias? Que escolhas nós temos tomado todos os dias? Fica de pé que eu quero orar por você. Quando eu comecei a meditar sobre a história de Sansão, infelizmente veio à minha memória sanções da nossa realidade, da nossa atualidade. E eu falei para Jesus, Jesus, eu não quero mais ver nenhum Sansão perdendo os olhos. E eu não quero mais ver nenhum Sansão se tornando escravo. Mas sabe, é uma escolha única e exclusivamente nossa. Nós todos os dias vamos escolher se a gente quer ter a história de Sansão ou a história de José. E isso definitivamente não tem nada a ver com as pessoas com quem a gente convive, não tem nada a ver com cônjuge, com filhos, com pai, com mãe, com país, com liderança, com pastor, com pastora. Sabe, é sobre a gente decidir governar as nossas emoções, reconhecer as nossas debilidades, o que mais mata Josés e torna esses Josés Sansões. É o não reconhecer das nossas debilidades. É ter olhos tão aguçados para enxergar as debilidades do outro e ter tanta cegueira para enxergar as nossas debilidades. E só há uma maneira da gente ser transformado por Deus, se a gente verdadeiramente reconhecer quem nós somos. Reconhecermos o que precisa ser feito. Sansão se entregou ao pecado dele, à carne dele. Quando José foi abordado pela mulher de Potifar,
A Bíblia nos fala que ela era uma mulher bonita. E José fala para ela: o seu marido me deu autoridade sobre todas as coisas, menos sobre você. E José conclui falando: eu não vou pecar contra Deus. Será que muitas vezes a gente não está tomando as decisões que Deus espera que a gente tome? Porque a gente está querendo agradar a si próprio. E vou dizer mais, as escolhas que nós fazemos, ela vai repercutir nas pessoas que estão com a gente. As nossas escolhas, elas vão repercutir até na igreja. Nenhuma escolha tomada aqui na terra invalida e deixa de tomar sentido no céu. Tudo que eu decido aqui na terra está fazendo sentido no céu e está abrindo o céu ou fechando o céu sobre a minha cabeça, sobre a sua cabeça. Para de culpar o seu passado. Coloque o seu passado na sua frente. Resolva o seu passado com você mesmo. Não deixe o inimigo tirar os teus olhos. Não deixe o diabo arrancar seus olhos. Resista. Morra para si, mas não desagrade a Deus. Fuja do pecado, fuja da aparência do mal. Não seja pedra de tropeço na vida dos outros. Tudo isso está na Bíblia. Porque nós fomos chamados para ser sal e luz na terra. Nós fomos chamados para ser aquelas que vão receber do Senhor habilidades criativas. Dalila, como é que foi que a pastora lá da IFOL falou que toda mulher é uma casa de conserto? De reparação? Casa de reparação, né? Não era isso. Acho que era casa de conserto. A gente estava saindo da IFOL. Eu e a Dalila. Aí a pastora, que eu também esqueci o nome, Lana. A gente estava entrando no Uber. E aí, eu postei no grupo do encontro. Ninguém lembra que eu era a casa que ela falou? Que todas nós mulheres somos uma casa de conserto, né? Enfim. Mas ela trouxe uma palavra linda. Eu vou pesquisar no grupo, porque foi muito linda a palavra que ela trouxe. Ela declarou que todas nós mulheres carregamos em nós a habilidade, casa de solução. Casa de solução, é isso. Que todas nós mulheres carregamos dentro de nós uma habilidade de sermos a casa de solução para todos os problemas e para todas as pessoas. Por isso que nós não podemos ser escravas das nossas emoções. Sansão se tornou escravo e perdeu os olhos, porque ao ser escravo das emoções dele, ele perdeu a visão. José, ele era escravo, mas se tornou governador, porque os olhos dele permaneceram fitos em Jesus, e ele não perdeu a visão. Que nessa noite o Senhor restaure a sua visão através das suas escolhas. Que as suas escolhas restaurem a sua visão. Que sobre a sua vida se cumpra a palavra que está em Deuteronômio. Que você agora escolha a vida, para que você viva e os seus descendentes vivam. Olha que interessante que me ocorreu agora, Mari. Sansão não deixou descendência. Acabou. José deixou.
José deixou. Que as suas escolhas te aproximem do céu e te afastem da terra. Amém? Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai e andar ao seu